Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, diretamente do Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, um evento organizado pelo PP Progressista e também pela Fundação Francisco Dornelles, que criou aqui esse espaço, aqui um aquário em que a gente pôde trazer o nosso podcast da Última Rácio e temos a honra de entrevistar convidados, autoridades de peso que estão no evento. E não é diferente aqui com o meu convidado, que já tem um tempo que eu acompanho nas redes sociais, a gente se segue reciprocamente, inclusive fazemos vários collabs, né? Já entrevistei o pai dele e tenho um orgulho de receber aqui no nosso podcast, nosso querido amigo, que alguns chamam carinhosamente de Telhadinha, Capitão Telhada. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um prazer conversar, bater esse papo, compartilhar um pouquinho da experiência que a gente teve aqui em Brasília, nesse fórum, com todos os seguidores aí, todos que nos acompanham. E Telhado, eu falei já com o Nantes isso, já falei isso com o Coronel Telhado, falo isso com o Derrite, que embora eu sou da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, inclusive sempre lembro, não falo em nome da minha instituição, falo como doutor em Polícia e Segurança Pública. É interessante a gente separar a pessoa física da pessoa jurídica para a gente não ter problema, mas e o Telhada sabe muito bem o que é isso, né? Mas o que a gente tem mencionado é que mesmo policiais de outros estados acompanham o seu trabalho, o trabalho do seu pai, do Nantes e vários, inspiração para muitos policiais, porque é um movimento que a gente percebe de valorização da categoria. Obviamente, até estava falando com o Nantes aqui, muitos dos votos de vocês não são especificamente de policiais, é do cidadão comum que acompanha o trabalho de vocês e que percebe, né? E eu até perguntei para o seu pai, perguntei para o Nantes e vou perguntar para você. Mas a gente sabe que, eu acho que diferente do que acontece em qualquer lugar do país, a gente tem uma unidade policial que tem proporcionado homens de valores e transferido do executivo para o legislativo, obviamente lutando pela causa policial, e você é um deles, meu amigo. Exatamente. O que a gente vive no Brasil hoje, na verdade, é o reflexo da credibilidade que a população busca para a política. Assim, o policial sempre foi um profissional, sempre foi uma pessoa que se entregou, desde sempre. O policial é obstinado, ele busca fazer segurança, ele busca fazer justiça, ele se entrega na causa pública, ele abre mão do seu conforto, ele abre mão do seu interesse próprio pelo interesse público. Sempre foi assim. O que acontece de 10 anos para cá, mais ou menos, é que a rede social, e aí a importância das mídias digitais, a importância do canal, a importância desses perfis que nós temos, foi justamente humanizar e mostrar para a população que já acompanhava o policial, mas que atrás daquela farda, atrás daquele distintivo, existe um homem, um pai, uma mãe, um esposo, um filho, que é de carne e osso. A gente começou a passar para a população justamente as dificuldades da vida de um policial e, acima disso, nós conseguimos demonstrar esse valor que a gente já carregava desde sempre, esses valores, esses princípios. A gente conseguiu transportar para fora dos muros dos quartéis, das delegacias, das nossas unidades, para a população justamente essa credibilidade. E conseguimos, passo a passo, tijolinho por tijolinho, parlamentar por parlamentar, a cada eleição, nessa última agora em 2024, nós fizemos 856 vereadores policiais, vereadores, vice-prefeitos e prefeitos em todo o Brasil. Então, pouco a pouco, a gente vem nesse movimento, a população tem dado a resposta e tem confiado o seu voto em quem consegue demonstrar o seu lastro, a sua carreira, a sua dedicação, uma vez na polícia enquanto nativa e outrora, naquele momento, a partir do voto, a partir da eleição no legislativo. Então, esse movimento é importante e eu quero que ele não pare, pelo contrário, eu quero que ele cresça. Eu quero ver governadores, policiais militares, eu quero que a gente faça senadores, ano que vem, policiais militares, por que não, lá na frente, de repente, presidente da República, policial militar, das Forças Armadas, policial civil, policial penal, porque hoje, infelizmente, falta para a população referências de decência, referências de trabalho, referência de dedicação na política. Então eu acho que a gente vem preenchendo esse vazio que existia e aos pouquinhos estamos conseguindo entregar para a população
políticas públicas positivas. E, Capitão Telhada, vocês inspiram muitas pessoas. Inclusive, você falou das redes sociais, de fato, é muito importante as redes sociais, justamente por passar para a população de um modo geral, e a gente percebe que muitos dos nossos seguidores não são policiais, não são nem da segurança pública, mas eles começam a ter um interesse em entender e compreender como funciona a dinâmica policial, e até crianças que acompanham a rotina, e que bom que as nossas crianças, nossos adolescentes estão inspirando em pessoas como você, acreditando na polícia e reverberando o potencial e a qualidade, como você bem disse, dentro das nossas forças. Nós que somos militares temos o impedimento legal de termos sindicatos, podemos no máximo ter associações, então somos limitados um pouco por essa representatividade. E nada mais lógico do que escolhermos colegas que a gente acompanha a carreira, que a gente conhece muito bem, para que eles possam nos representar. Em que pese, e eu sou um crítico e sempre tenho falado isso, alguns movimentos, creio que com receio da concorrência, tentando limitar o policial militar, o policial de concorrer às eleições, ou seja, de votar, mas também de ser votado. Porque a gente incomoda, né? E muito. A gente incomoda, querendo ou não, a gente trabalha, primeiro ponto, a gente não tem medo de trabalhar. A vida do policial é uma vida de trabalho, ele trabalha 12 horas e nas 36 de folga a gente trabalha de novo. Então, quando a gente migra para a política, a questão do trabalho, a questão da entrega, de rodar no seu estado, de ir para o interior, de estar numa sessão legislativa, não é problema nenhum. Pelo contrário, para a gente é até tranquilo. Então, a gente começa a incomodar aqueles que querem uma política de parceria, de amizade, de esquema. E eu não sou contra parcerias, não sou contra acordos políticos para o bem comum, para o bem da população, para que as coisas tramitem, porém quando envolve algo errado, aí a gente é contra, a gente tem uma posição clara e isso incomoda dentro da política no Brasil e é fato e em todos os níveis, tá? Federal, estadual, municipal. Então, hoje nós todos policiais eleitos, de fato nós somos eleitos por policiais, que votaram, que confiaram seu voto, mas também nós somos eleitos pela população, que nos acompanha e que vê nesses candidatos uma alternativa para a sua vida futura, para a segurança pública principalmente, que é o tema que toma hoje todos os noticiários, eu coloco assim, é o tema protagonista em 24 e vai ser em 26 nas eleições do ano que vem. É o tema que a gente liga o noticiário, liga Sim. em qualquer canal, é o tema mais caro à população, hoje acima até da saúde e da educação, né, que antes era o segurança pública era o terceiro tema, passou a ser o primeiro de maior preocupação do brasileiro. Então, a gente acaba influenciando positivamente através das redes sociais e conseguimos ter um alcance maior através da política também. Não só comandando uma companhia, comandando um batalhão, mas uma vez que está ocupando um cargo público, a gente consegue levar todo esse conceito da visão do profissional de segurança pública com voz para representar não só aos agentes da segurança, aqueles que estão ocupando, estão trabalhando no dia a dia, mas eu vejo muito claro isso, a nossa função é representar também o cidadão de bem, que é aquele que não tem voz hoje no Brasil. O cidadão de bem, ele fica preso na sua casa. Ele é a verdadeira vítima, mas a legislação não atende o cidadão de bem, a legislação só passa a mão na cabeça de bandido, a legislação nossa brasileira ainda não atende o policial, não nos protege na nossa função do dia a dia, na nossa atividade diária, e só traz benefício, traz retaguarda para o criminoso. Então, uma vez que a gente começa a eleger policiais, militares, civis, forças armadas, começa a trazer essa massa para dentro da política para, de fato, legislar, para conduzir o Estado, para conversar e levar as verdadeiras dores, a verdadeira voz do profissional para um governador, como estava aqui hoje, por exemplo, o governador Caiado, para o governador Tarcísio em São Paulo, aí as coisas começam a caminhar diferente. Porque não é mais assim, alguém ouviu dizer, alguém estudou sobre polícia, sobre segurança pública e está me trazendo uma notícia. Não, a gente não estudou. A gente não ouviu falar, a gente fez parte, a gente viveu e a gente fez segurança pública.
Essa é a diferença e é por isso que o Brasil está caminhando para esse rumo. Eu, particularmente, sou otimista, sou um cara que tenho esperança em dias melhores. Se não fosse assim, nós não estaríamos na política. Perfeito. Então, a construção, a pavimentação que a gente está fazendo em cada estado, a cada oportunidade de falar, a cada apresentação de projeto de lei, a cada inserção na mídia, a gente vai pavimentando um caminho futuro para o Brasil que eu acho que é irreversível. A população já deu sinal sobre isso. Qual que é o caminho? É que a população quer ter condições de viver, de ter saúde, de criar sua família, de fazer o seu lazer com segurança. Segurança pública é a base de tudo, é a base da democracia, é a base do Estado Democrático de Direito. Se não tiver segurança pública, não temos nada. Nós não conseguimos sair daqui para ir no shopping, para ir no clube, para ir estudar, para ir trabalhar. Então, o caminho está pavimentado e aos poucos, não é do dia para a noite, mas aos poucos a gente vai criando um Brasil melhor e eu tenho certeza, com a representação, com a representatividade das forças de segurança crescendo na política. E, deputado Telhada, São Paulo é uma grande referência, talvez um dos primeiros estados a chegar na casa de um dígito por 100 mil habitantes, né, no nome de homicídios. Sim. E é uma grande polícia, né? São Paulo, nós temos sempre o Estado de São Paulo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, como uma grande corporação que dá exemplo para outras instituições. E, obviamente, nós temos no atual governo, eu falo porque eu acompanho, né? A gente acompanha na imprensa, acompanha no Instagram, e todo o trabalho que tem sido desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública, tendo o nosso querido amigo Derrite à frente, o nosso governador Tarcísio também, e entregas muito interessantes, sobretudo no enfrentamento ao crime organizado, através daquilo que o Derrite gosta sempre de falar, da análise econômica do crime. Ele tem uma assessoria muito boa, como o João, que eu já tive a oportunidade de entrevistar. Então, ele tem se utilizado de estratégia de inteligência para enfrentar e confrontar. Obviamente, nós temos ataques da imprensa, ataques de determinados segmentos, embora os números da sociedade, sobretudo de Santos, são reveladores do querer e do bem-estar da sociedade em relação a essas ações de confronto que é importante que seja feito em todo o Brasil. E nós temos constantes ataques. Então, é a partir dos nossos colegas parlamentares que saem em defesa das nossas instituições policiais, obviamente porque o executivo e o próprio operador, sobretudo os militares, eles têm as suas limitações de fala. Uhum. Então, por isso que cada vez é mais importante termos parlamentares policiais para nos defender, e defender não só o policial do seu estado, mas defender a polícia como um todo, porque qualquer ataque à Polícia Militar do Estado de São Paulo é um ataque a todas as corporações, assim como um ataque à sociedade. Exato. O parlamentar, ele tem a retaguarda jurídica do artigo 53 da Constituição Federal, que garante a ele imunidade pelas suas palavras, opiniões e votos, apesar de muitas vezes ameaçada essa imunidade, né? Então nós temos diversas ocorrências, diversos exemplos para citar, mas, por exemplo, eu vou falar um exemplo meu, né? Na Assembleia Legislativa, fazendo uso da tribuna, uso da palavra, no ato mais próprio do parlamentar, oficial, dentro da Casa Legislativa, não foi na rede social, nada. Eu fiz uma crítica ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, na ocasião, em 2024, sobre a liberação da maconha e toda aquela discussão que estava, e fui processado por ter falado. Eu citei que o PT defende a liberação da maconha. E aí um deputado, líder da oposição lá em São Paulo, líder do PT, me processou, e o Partido dos Trabalhadores me processou porque eu fiz essa afirmação, ganhei o processo, lógico, obviamente, porque é notório para todo o Brasil que... Embora a gente tem visto aí algumas decisões que não dá para crer muito, né? Mas que o PT defende a liberação da maconha, ele defende, é notório isso, é público para todo o Brasil, mas enfim... de fato, é uma imunidade e uma prerrogativa que a gente não pode abrir mão, porque... Por exemplo, você citou bem o Guilherme Derrite, que é secretário, é deputado, mas está como secretário. Ele hoje representa o executivo. Ele não está na sua função parlamentar. Então, claro que ele tem que ter ali os cuidados que a função e que o cargo exigem em relação às suas palavras. Mas enquanto parlamentar, eu, outros deputados,
nós temos que dar voz aos policiais, que não podem falar do soldado mais novo, ao coronel mais antigo, aos que estão na reserva. Nós temos que falar o que todo mundo pensa e o que é a verdade. Eu nem gosto de falar em ideologia, né? Porque eu acho que nós que somos conservadores, nós não trazemos ideologia, nós trazemos verdades. Ideologia é a esquerda que prega. Quando a gente coloca algum fato na tribuna, quando a gente evidencia alguma ocorrência, a gente traz um esclarecimento, a gente traz uma verdade. Hoje, na Assembleia Legislativa em São Paulo, qualquer parlamentar de qualquer bandeira, mas principalmente os da esquerda, quando trazem um ataque às nossas instituições, quando querem escrachar uma ocorrência, colocar lá um policial em xeque ou uma atuação de um policial em xeque, nenhum passa batido. No mesmo momento que qualquer parlamentar traz uma ocorrência lá e começa a criticar, no mesmo momento um policial, deputado, faz frente àquela agressão e traz a verdade ou restabelece a verdade. Então isso faz, inclusive, a gente consegue frear os ataques às nossas instituições, porque a gente consegue trazer, eu costumo chamar, uma retaguarda política. Antigamente na Assembleia, qualquer um levantava, falava da polícia militar, falava da polícia civil, batia, escrachava, xingava, falava o que bem entendia e acabava naquilo mesmo. Era bonito, todo mundo gostava de falar mal da polícia. Hoje em dia, na Assembleia, não se fala mais mal da polícia. Ou se alguém levanta para falar mal, imediatamente tem uma contrapartida, tem um retorno, porque a gente consegue se articular, e eu não sou sozinho na Assembleia. Hoje nós temos uma bancada da segurança pública, nós temos vários parlamentares que conversamos, que agimos estrategicamente, não só na defesa dos nossos interesses, mas inclusive também justamente nesse embate de ideias, e nesse embate direto mesmo. E isso tem dado muito certo, e eu percebo que conforme a gente caminha pelos quartéis, conversamos com os nossos amigos, nossos irmãos policiais, isso tem sido percebido pela tropa, por aqueles que acompanham a política e se sentem representados. Porque você sabe, quantas vezes a imprensa não divulga e publica inverdades, não nos agride, não procura ouvir o que aconteceu, não procura os órgãos pertinentes para aquela situação, e acaba ficando a nossa imagem imaculada. Então, graças a Deus, hoje, graças ao povo, graças a esse trabalho todo que a gente está discutindo aqui, hoje as polícias, as forças de segurança conseguem ter uma representatividade que vai crescer, e aos pouquinhos a gente vai colocando as nossas instituições nos locais da onde elas nunca deveriam ter saído. Por que eu digo isso? Porque eu reconheço que hoje nós temos uma crise de autoridade no Brasil. Nós temos uma crise onde não se respeita a figura do policial, não se respeita a figura do professor, não se respeita a figura de qualquer um que exerce alguma autoridade. Mas com esse trabalho a gente tem que, com o auxílio das instituições, com conhecimento, com treinamento, com capacitação e com conscientização da população, a gente vai restabelecendo a verdade e vai trazendo as nossas instituições policiais de segurança para o local onde elas nunca deveriam ter saído, porque elas que defendem aqueles que não conseguem fazer sua própria defesa. Telhada, eu sei que o tempo é curto, amigo, obrigado, você tem compromisso, agradeço imensamente, eu espero que agradeço. tenha a oportunidade de te ouvir com mais tempo, né? E muito obrigado, meu amigo. Tamo junto, obrigado pelo espaço, conta com o nosso trabalho em São Paulo. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, aqui diretamente do Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, um evento organizado pela Fundação Francisco Dornelles e também pelo Progressista. Tenho uma honra aqui de ter recebido nosso querido amigo deputado Telhada, também conhecido como Telhadinha, do PP, né, do Progressista. Foi uma honra aqui conversar e debater segurança pública de quem de fato conhece o terreno. Muito obrigado, até o próximo episódio do podcast Opinião Segura. Forte abraço a todos.